Ok, gente, esse é o segundo estudo, né, da temática, dos livros apócrifos. Eu vou compartilhar aqui os slides de hoje para ajudar a gente a acompanhar a aula. Espero que vocês estejam vendo, tá? É, Vou colocar aqui a tela cheia. Isso. Então, essa é a segunda aula com essa temática tão ampla, né? A palavra, as escrituras e a Bíblia, conhecendo os livros apócrifos. E o percurso que a gente está fazendo falar da Bíblia, né? Como um todo, como livro, o seu surgimento, a sua formação, para então chegar nos livros apócrifos, né? Na verdade, acho que os livros apócrifos se transformaram no pretexto para a gente revisitar algo que é tão central na nossa vida, na nossa prática, na nossa espiritualidade, que é o lugar da Bíblia, o lugar da palavra, as Escrituras, né? E aqui a gente está tratando a Bíblia como um livro, ou como um conjunto de livros, né? Uma biblioteca que é um produto cultural da humanidade, né? A Bíblia, ela é uma literatura, né? E ela, enquanto literatura, enquanto um produto cultural, ela esteve sujeita a, às muitas mudanças que a história, né, promoveu. E falamos semana passada, quer dizer, que um período aí mais ou menos de 1000 anos, né, com mais de 40 autores possíveis, né, conhecidos em diferentes contextos e lugares, produziram um texto, né, que foi sendo arrumado, compilado, traduzido, reescrito e acabou se tornando um conjunto, né, mais ou menos fechado de livros chamado Bíblia, que para os evangélicos protestantes, para os cristãos, essa Bíblia é a palavra de Deus, ou ela tem a palavra de Deus. Então, a gente está falando da Bíblia como um livro realmente, um livro que é uma produção humana, né? O Roberval orou, né, que é das manifestações da bondade de Deus, né, da misericórdia de Deus. Eu creio que esse livro, né, a Bíblia, é uma manifestação da bondade de Deus, né? Alguns dizem que a Bíblia como um todo é como se fosse uma carta, né, escrita por Deus para a humanidade, porque fala da sua vontade, da sua graça, da sua revelação, do seu amor para a humanidade. Na aula de hoje, a gente ainda vai tratar de um assunto que vamos dizer assim, que antecede a gente falar dos livros apócrifos, né? A gente vai falar dos livros apócrifos aqui dentro dessa abordagem, dessa temática, que é a Bíblia judaica e a Bíblia cristã, tá? E alguns pensam que, porque o Velho Testamento da Bíblia cristã é o mesmo Velho Testamento da Bíblia judaica, dos judeus. Não é. Existem diferenças nisso, e a gente vai ver um pouco as razões dessa diferença. Tá? Eu coloquei essa iluminura que vocês devem estar vendo, estão discernindo, que é uma iluminura do século VIII, né? Representando aí o profeta Esdras, a capa, ou então um desenho, uma figura que estava dentro, né, do chamado Códice Amiatino, né, encontrado no mosteiro de Nortúmbria, no norte da Inglaterra, do século VIII. E se a gente perceber bem, esse mosaico aqui, ele traz o que nós falamos um pouco semana passada, né, que você tem aí um profeta escrevendo, né, a sua Bíblia, o seu texto, a sua profecia, junto de outros livros. Existe aí um ambiente, né, meio rústico, de uma estante com vários livros, né? O profeta está concentrado, existe em torno da cabeça dele, né, uma aura,
no sentido de uma santidade, de uma inspiração, de uma iluminação que ele está recebendo para escrever a sua profecia. Ele está com os pés amparados, né, num suporte, na frente dele uma outra mesa, talvez aí com um pote, né, com a tinta para ele escrever, e ele então está escrevendo aquilo que ele está recebendo, né? Essa ideia. Mas o que esse quadro nos traz é que realmente quem escreve é um ser humano, né? Embora na representação inspirado, não é, por Deus, pelo Espírito Santo, mas ele está entre livros, ele está num lugar, ele está num tempo, né? E a gente pode entender muito o que é o conjunto de livros que formam a Bíblia, né? De pessoas que escreveram em contextos, em lugares, em influências culturais também, e que trazem, então, um texto, né? Uma narrativa, ou uma série de narrativas que são assim singulares, fantásticas, e que estão assim no centro da nossa espiritualidade. A gente pode falar disso depois. Eu quero começar fazendo aqui umas diferenças entre a Bíblia judaica ou hebraica, né, e a Bíblia cristã. Tá? Então, pelo menos 4 diferenças, tá bom? Muito, muito assim gerais e muito básicas que talvez não sejam novidades para a gente. As diferenças da Bíblia hebraica, judaica e da Bíblia cristã. Em primeiro lugar, as diferenças pelas divisões e partes das duas Bíblias. A Bíblia cristã ela tem 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas para os judeus, né, na chamada Bíblia hebraica, eles não chamam a primeira parte de Antigo Testamento, eles vão chamar de Escrituras, eles vão chamar de Bíblia, né, de escritos sagrados, não de Antigo Testamento. Antigo Testamento é para a Bíblia cristã, que divide, então, em 2 partes. Então, essa é uma primeira diferença bem básica. A segunda diferença é a aparência externa. Isso daqui é muito interessante. E eu trouxe, inclusive, essa figura que está aí no slide, as diferenças pela aparência externa, porque os judeus, desde a antiguidade, escreveram os seus textos sagrados em rolos, tá? Com base em peles de animais, principalmente pergaminho, né, ou papiro, tá? Mas eram rolos. E cada livro é um rolo. Cada livro do Velho Testamento, para nós, é um rolo. Tá? E se juntar, se somar, em termos de metragem, todos os rolos do Velho Testamento, dentro de uma sinagoga judaica, por exemplo, pode chegar a 8 metros. Tá? Então, eles colecionam esses rolos. Inclusive, isso aqui é muito interessante, porque quando Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e deram para ele o livro de Isaías, na verdade, é o rolo do livro de Isaías. Né? E os livros ficavam separados dentro de uma estante, arrumados, mas cada um era separado. Né? Também em Apocalipse 5, naquela famosa passagem, né, em que existe um livro com 7 selos e alguém pergunta quem é que vai abrir esse livro, né? Aí apresenta-se o cordeiro. Então, na verdade, ali é um rolo, né, que está com 7 selos. Essa era uma prática não só dos judeus, mas da antiguidade. Os documentos oficiais dos impérios, dos governos, das administrações públicas eram feitos nesse tipo de material, né? Então, na literatura antiga, você tem a designação de rolos, tá bom? Os cristãos, assim como também a partir do 1º século, começaram a usar um outro tipo de material, um outro tipo de estrutura, não em rolos, mas sim em códices, tá? Que é um tipo de estrutura, né, de forma semelhante ao que nós temos hoje do livro. Nós temos o livro hoje em papéis, né? Um papel em cima do outro. O códice, na verdade, era um material um em cima do outro, não na forma de rolo, mas um em cima do outro na sequência,
de madeira ou cera, ou papiro ou pergaminho. Os escritos do Novo Testamento foram produzidos em códices, em textos, né, que eram colecionados, que eram compilados. E os códices podiam ser grandes ou então mesmo tamanho de bolso, como se fosse um livro de bolso. E ele era mais fácil ser carregado. Os rolos, não. Os rolos eram mais complicados. Eles eram grandes, mais pesados. Os códices eram mais simples, tá? E circulavam de maneira mais fácil. Então, isso também diferencia a Bíblia judaica da Bíblia cristã num processo de longa duração durante os séculos. A terceira diferença é que as igrejas cristãs, tanto ortodoxas do Oriente como a católica romana, aceitaram os escritos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, em grego. Quem conhece o algarismo de Romanos, né, aí é o número 70, né? Houve uma tradução, uma versão feita durante o ano 250 até o ano 100 antes de Cristo, né? Chamada de Septuaginta. Eu vou falar um pouco dela depois. Então, os judeus, tardiamente, não aceitaram essa tradução do hebraico aramaico para o grego. Os cristãos aceitaram. Inclusive, creio que Jesus, ele lia tanto o Velho Testamento, o Antigo Testamento, tanto no hebraico aramaico, como também no grego. Tá bom? Tem até uma passagem do Evangelho de João que os gregos queriam ver Jesus, né? Eles foram ver Jesus. Jesus, possivelmente, certamente falava em grego. Ele lia a Bíblia em grego. Tá? Então, essa versão da Septuaginta foi muito importante na formação da Bíblia e também que nessa tradução os livros apócrifos, chamados apócrifos ou deuterocanônicos, foram traduzidos também. Tá? Foram traduzidos também. E aí você tem um primeiro momento em que esse conjunto de livros, junto com os escritos considerados canônicos, inspirados, esse conjunto de escritos foi então inserido e acrescentado, incorporado no conjunto de textos sagrados. Tá? Eu vou voltar a isso depois, a gente pode conversar também. E a quarta diferença é a disposição dos livros, quer dizer, a ordem dos livros na Bíblia judaica é uma, a ordem dos livros na Bíblia cristã é outra. Então, a disposição dos livros, né, a sequência dos livros não é a mesma, né? E isso interfere na sua própria interpretação, tá? E na sua própria relação com a revelação, né? E com o sentido da revelação de Deus. Então, o Pentateuco, quer dizer, os 5 primeiros livros não mudam, mas os livros que nós chamamos de históricos, os proféticos, livros de sabedoria e sapienciais, na Bíblia judaica eles têm uma outra ordem, né? Diferente da Bíblia cristã. Tá? E isso também marca diferença. O que nós temos aí nessa figura, nesse slide, é um papiro numerado 66, com o início do Evangelho de João, por volta do ano 200 depois de Cristo. Então, é um fragmento, né, que foi conservado, e um documento desse, que se remete ao ano 200, né, depois de Cristo, é muito próximo do evento, né, da encarnação, do início da igreja e da era apostólica. Isso é muito importante. Eu, que sou historiador, eu fico fascinado com um tipo de material como esse aí. Agora, falando da Bíblia hebraica e da Bíblia, né, ou judaica, né, ela se caracteriza por escritos redigidos predominantemente em hebraico e alguns pedaços em aramaico. Tá? Depois do ano 70 depois de Cristo, o judaísmo, que ele foi dispersado, né, há uma nova diáspora dos judeus, porque Roma invade Jerusalém e os judeus se espalham. Então, o judaísmo rabínico, ou seja, o judaísmo ligado às sinagogas da dispersão, os rabis, né, os mestres, as lideranças dessas sinagogas,
eles fizeram uma reforma do judaísmo no sentido de, com o propósito de conservar os escritos e definir também quais os escritos eram os corretos para essa nação que estava agora dispersa de novo, não é? E essa reforma do judaísmo não aceitou aquela tradução feita para o grego, tá bom? E também definiu um cânon e uma sequência dos livros corretos, os livros que eram assim, aceitos, né, como autoritativos, normativos, tá bom? E também definiu as tradições e doutrinas orais chamadas Mishnah e Gemara ou Gemara. Tá? São detalhes que a gente pode aprofundar. E na divisão que eles fizeram nessa reforma, né, eles estabeleceram uma sequência dos livros, né, das escrituras sagradas da Bíblia judaica, chamada Tanakh, né? A Torá, os profetas e os escritos. Tanakh porque vem de Torá, que é a primeira divisão dos 5 primeiros livros, chamados livros de Moisés. Os profetas, que são essa parte, né? essa que são chamados de profetas anteriores. Vejam que é uma designação, uma nomeação diferente do que os cristãos colocam, né? Depois você tem a sequência de Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12 profetas, chamados de profetas posteriores. Então, eles dividem livros históricos em profetas anteriores e profetas posteriores. É a segunda divisão dessas, para nós, o Antigo Testamento. E a terceira parte, chamada de Ketuvim, são os escritos. O livro de Daniel e os 5 rolos atribuídos às festas judaicas. Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações e Esther. Vejam que a ordem é diferente da Bíblia que a gente usa. Tá? E eles ainda colocam os escritos finais, Esdras e Neemias e os 2 livros de crônicas. Então, fica totalmente fora de uma sequência que nós estamos acostumados. Né? Então, nós que viemos de escola dominical, por exemplo, a gente decorou, né, a ordem dos livros como se fosse uma coisa assim rígida, né, certa com o texto sagrado. Tá? É muito interessante que é considerado o manuscrito completo da Bíblia hebraica mais antigo, um códice que se encontra na cidade de Petersburgo, né? São Petersburgo, mas antigamente era Leningrado, é o Códice Leningradense. É o mais antigo manuscrito completo da Bíblia hebraica, do ano de 1008, ou seja, século XI, tá bom? E esse fragmento que está aí é uma página, é um texto, né, do livro de Gênesis, escrito em hebraico. Então, a Bíblia completa hebraica, mais antiga, está lá em São Petersburgo. No dia que a ICT fizer uma excursão para São Petersburgo, a gente visita nesse museu, nesse acervo, esse manuscrito aí, o Códice de Leningrado. Tá? Aqui está algo que, como eu já falei, muito importante para a história da Bíblia como livro, e é muito importante também para nós, para a tradição protestante evangélica, a tradução que fizeram da Bíblia em hebraico e aramaico para o grego. Ou seja, antes de Jesus, 2, 3 séculos antes de Jesus, e no tempo de Jesus também, o grego era a língua comum. O grego era a língua, né, assim, falada. O grego comum, o grego koiné. E lá pelo ano 250 antes de Cristo, na cidade de Alexandria, né, foi tomada então uma decisão de se fazer uma tradução. Haviam muitos judeus em Alexandria, uma cidade do Egito. Imaginem vocês, no Egito, o Império Grego, muitos judeus, se faz uma tradução da Bíblia judaica para o grego, do hebraico para o grego. E tinham muitos judeus espalhados pelo mundo de então, principalmente no Egito, e os judeus mais zelosos, com seus costumes, ficavam preocupados de perder essa tradição e a fé também.
né? E a intimidade com os textos sagrados e os ritos religiosos. E daí, então, começaram a fazer uma série de traduções, né? E esses escritos tomaram uma proporção e se espalharam pelo mundo todo naquela época. Isso foi um evento muito importante, tanto é que a cidade de Alexandria teve uma grande biblioteca que pegou fogo depois, mas essa tradução foi determinante para o futuro do que viria a ser a Bíblia e dos próprios livros apócrifos, porque os livros apócrifos foram inseridos nessa tradução. Tá? Então, está aí. Existe um registro, né, de um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que falou assim: Ptolomeu, cognominado Filadelfo, sucedeu no reino do Egito a Ptolomeu Sóter, seu pai, e reinou 39 anos. Mandou ele, então, traduzir em grego as leis dos judeus e permitiu a 120 mil homens que estavam nessa nação voltar ao seu país. E disso devo dar razão. Tá? Então, a Septuaginta foi um evento muito importante, cultural da antiguidade, determinante até hoje, e existe uma lenda em torno da Septuaginta, dessa tradução para o grego, em que foram chamados 6 tradutores de cada tribo de Israel. Então, foram 72 tradutores que fizeram a tradução. E diz a lenda que a tradução dos 72, daí a versão dos 70, foi exatamente igual, né? Obviamente que isso é uma lenda, tá? Mas em torno dessa produção se formou, então, uma mística, né? Se formou, assim, uma crença, né? E vocês têm aí nessa figura, né? Eu tenho esse texto da Septuaginta, e eu tenho esse texto que vocês estão vendo aí em grego, né, e em inglês. Tá? Então, muito do sentido teológico, de passagens do Velho Testamento, inclusive que a gente encontra no Novo Testamento, na verdade, uma influência da tradução para o grego do aramaico e do hebraico também. Tá bom? E a Bíblia cristã? Tá? A Bíblia cristã, a Bíblia cristã a gente pode dividir em duas Bíblias, né? A Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia católica romana, da Igreja Católica Romana, e a Bíblia católica das igrejas orientais, ortodoxas. Tá? Então, aqui já estamos avançando na diferenciação com a Bíblia judaica. Tá? A Bíblia católica tem 4 divisões e com 46 livros para o Antigo Testamento, contendo os canônicos, os protocanônicos e os deuterocanônicos. Né? Explicamos essa diferença das palavras. São outros canônicos. Então, a Bíblia, o cristianismo católico, ele admitiu os livros que foram traduzidos para o grego pela Septuaginta, os chamados livros deuterocanônicos, que vão ser chamados de apócrifos pelos protestantes, porque eles não são inspirados para os protestantes. Para os católicos, esses livros têm uma importância, eles são também canônicos. Então, a divisão do Velho Testamento para a Bíblia católica é o Pentateuco, a Torá, tem 5 livros, os livros históricos são em número de 16, os livros sapienciais, de sabedoria, que são 7, e os livros proféticos são 18. Tá? Vejam que essa numeração muda com a Bíblia protestante. Tá? A Bíblia protestante também tem 4 divisões, mas conta com 39 livros. Tá? E por quê? Porque não aceita os livros deuterocanônicos. Então, você tem o Pentateuco, com 5 livros, os históricos, com 12 livros, os de sabedoria sapienciais, com 5 livros, e os proféticos, com 17 livros. Tá? Então, se a gente juntar a Bíblia cristã, dividir, melhor dizendo, a Bíblia cristã em católica e protestante, a diferença está no Velho Testamento. No Novo Testamento, não. Tanto para a Bíblia católica como para a Bíblia protestante, são 27 livros do Novo Testamento, e a gente sabe isso. Os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas Paulinas, Cartas aos Hebreus, Cartas Católicas Universais e Apocalipse de João. Isso é um consenso. Tá? A divisão, o problema está com a aceitação desses livros a mais do Velho Testamento, que vieram
reforçados, influenciados pela tradução do grego, do Velho Testamento para o grego. Eu também coloco aqui o exemplar mais antigo da Bíblia cristã, o chamado Códice Sinaítico, do século IV depois de Cristo, e é a mais antiga Bíblia cristã existente, contendo o Antigo e o Novo Testamentos. Né? Então, é um documento, material. No dia que a gente for ao Vaticano, a gente visita também lá, além do Papa, todo respeito, a gente também quer ver esse Códice Sinaítico, porque esses documentos, muitos deles estão no Vaticano, como o próprio Códice Vaticano do século IV, também preservado lá pelos católicos. Né? E aí nós temos, então, para ajudar uma compreensão agora, dentro de longa duração, né, de uma linha do tempo, a Bíblia judaica e a Bíblia cristã. Então, nós temos aqui o texto bíblico, tradução, o texto bíblico e tradução. Então, o Antigo Testamento, chamado para os cristãos, é Antigo Testamento. Para os judeus, não é Antigo Testamento, é a primeira aliança. Tá bom? São as Escrituras Sagradas. Esse texto ele foi produzido até o ano 400 a.C. com Malaquias. Tá bom? Então, todos os livros do Velho Testamento vão lá, me parece que a redação, a produção, começa no ano 950, ano 1000 a.C., até 400, nós temos a produção dos livros que estão lá no Velho Testamento. Tá? 400 anos antes de Cristo em diante, até o ano zero, né, nós temos aí o surgimento dos livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos. É nesse período aqui, que a gente também chama de período interbíblico ou intertestamentário. Tá? Aqui, então, aqueles livros de Macabeus, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, esses livros foram produzidos dentro da história, da experiência de Israel, debaixo do Império Grego e também do Império Romano, tá? Desses 400, 300 anos, né, até Cristo nascer. E esses textos que foram produzidos foram traduzidos em grego junto com todos os livros anteriores. Tá? O Novo Testamento, então, ele surge a partir do ano 30 depois de Cristo, tá? Quer dizer, ano 30, né? Jesus Cristo morre em 30, 33, mais ou menos no ano 50, 60, os livros do Novo Testamento começam a circular, né? Começam a ser reunidos e compilados, e até o ano 100, no livro de Apocalipse, os livros do Novo Testamento são produzidos, né? E então, depois, esses livros vão sendo definidos dentro de um cânon dos 27 livros do Novo Testamento. Há, no ano 405 depois de Cristo, né, uma tradução de todo esse material, né, da Bíblia chamada judaica e também do Novo Testamento, junto com os livros deuterocanônicos, todo esse material hebraico-aramaico e também em grego, vai sofrer uma tradução para o latim. Tá? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram traduzidos para o latim, a chamada tradução da Vulgata, que foi a tradução principal do Ocidente até a Bíblia de Lutero. Né? Então, traduz para o alemão. A Bíblia no Ocidente só se lia em latim, tá bom? Na liturgia, na missa, no culto. Embora nos mosteiros, né, havia estudos feitos nos originais, mas a versão utilizada era a Vulgata em latim. Então, era uma tradução das traduções. Tá? Então, isso também gerou uma série de problemas. Tá? Então, há diferenças na formação, no conteúdo, na disposição dos livros, há diferenças na sequência dos livros, no olhar, na interpretação entre a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. A Bíblia cristã, ela também tem
as suas diferenças, principalmente com relação ao Velho Testamento, porque parte da cristandade aceita aqueles livros deuterocanônicos e parte, como os protestantes, não aceita. Tá? Então, existem linhagens comuns e também diferenças fundamentais entre uma Bíblia e outra. Tá? E para assim dar um desfecho, né, do que nós estamos falando, eu não sei se está ficando muita informação assim, mas a gente pode discutir, tirar dúvidas depois, aprofundar também. Apesar da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã terem essas diferenças, né, existem algumas crenças comuns, algumas questões em comum, né, que eu alinhavei aqui, né, que são teológicas, né, que começam com a ideia de um Deus, né, que aquele Deus de Israel, ele é o criador do céu e da terra. Essa é uma crença comum entre judeus e cristãos. Eu até colocaria o criador dos céus e da terra, do céu e da terra, ele se tornou o Deus de Israel. Tá? E dessa relação de Deus com o povo surge, então, toda uma tradição, né, em que vai dar no cristianismo. Uma outra crença comum também é que aquele povo chamado Israel, ele foi escolhido, ele foi eleito. E ele foi, no transcorrer da história, orientado, conduzido, abençoado, disciplinado por esse Deus que o escolheu, até que esse Israel ele foi recusado, rejeitou, na perspectiva cristã, né, o próprio Filho de Deus. Isso aqui é importante falar diante do que está acontecendo hoje no conflito com a Palestina, entre judeus, né, Israel e a Palestina, que tem gente evangélica que pensa que esse Israel que está aqui é a mesma coisa, é o mesmo Israel do Velho Testamento. O Israel do Velho Testamento ele é uma construção. Né? Quando houve a reforma no ano 70, depois de Cristo, quando os judeus foram dispersos pelo mundo, o judaísmo se reinventou, ele se refez, ele se reconstituiu. Então, dizer que o Israel daqui, essa religião judaica, que é a mesma lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos profetas, na verdade, um anacronismo, é um equívoco. Né? E dizer que aquelas promessas do Velho Testamento são as mesmas para esse Israel aqui que vão ser cumpridas, é realmente um atropelo, né, em termos de interpretação da Bíblia. Tá? Mas algo que há em comum também entre a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã é a demonstração de Deus como uma pessoa, né? Deus como alguém que se relaciona, é um Deus que aparece, é um Deus que fala, é um Deus que está na vida com as pessoas. Né? Embora o judaísmo posterior, e eu creio que hoje também, tenha tornado Deus, Jeová, uma figura impessoal, distante, na verdade, o Deus que se revela no Velho Testamento e que culmina, né, com Jesus Cristo, é o Deus que está na vida, que está próximo, que está se relacionando com os dramas da existência, do cotidiano. Então, Deus como pessoa é uma novidade. Né? Se a gente for olhar para as religiões da antiguidade, né, nas concepções de Deus ou de deuses, das divindades que todos têm, é uma novidade, uma singularidade da parte da revelação, quer dizer, do texto do Velho Testamento, um Deus que se revela de maneira pessoal. Tá? Algo que é comum também é que tanto cristãos como judeus têm um feriado semanal, sábado para uns, domingo para outros, embora os adventistas achem que tem que ser sábado, a gente é uma discussão que não vale a pena entrar, mas é um dia que deve ser dedicado a descanso e à adoração. Tá? E também o que há em comum são fórmulas litúrgicas de orações, o uso, por exemplo, dos salmos nas liturgias, né? Tanto do cristianismo como também do judaísmo, né? O uso dos salmos, dos profetas, das histórias, das narrativas para
exemplificar, para edificar, né? Nas pregações, no ensino, existem realmente assim ligações, afinidades, mas a pedra de toque, né? A pedra angular, o divisor de águas está justamente na pessoa de Jesus Cristo, que embora os judeus, né, o judaísmo, sobretudo o mais conservador, o mais ortodoxo, né, afirme a vinda de um Messias, de um filho do homem, do filho do Altíssimo, né, aquele que está prometido, ainda esperam, né? Os cristãos vão dizer, não, já veio, é Jesus Cristo. Então, existe essa crença comum, messiânica, que para uns, para os judeus ainda vai vir, e para os cristãos ele já veio. Tá? É interessante que em torno da Bíblia hebraica e em torno da Bíblia protestante, da Bíblia cristã, são a história, né, mostra muitas formas de zelo, de cuidado, de preservação, de conservação, de transcrição, de cópia, não é? De transmissão, de divulgação, de disseminação, de proteção também, não é? Então, isso mostra o quanto que a Bíblia, enquanto livro, enquanto artefato cultural, produto humano, histórico, é um processo muito vasto, muito dinâmico, muito plural, muito rico, não é? E que, como falamos semana passada, um certo entendimento, né, protestante evangélico mais recente tornou a Bíblia um livro escravizado, um livro cativo, um livro assim aprisionado com certas concepções teológicas. Quando a gente olha para toda essa história, nós estamos identificando uma riqueza muito grande, né, da formação, da criação, da compilação, muitos conflitos também. Muitos conflitos aconteceram em torno do texto, da definição do texto, do cânon, né? E que isso mostra o quanto que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, de alguma forma, esteve atuando na história a favor de nós, seres humanos, e da nossa humanidade. Tá bom? Eu fico, então, por aqui, e a gente, então, pode começar a conversar um pouco, tá bom? Vou parar aqui o compartilhamento dos slides. Então, gente, vamos conversar um pouco, Deus nos abençoe. Pode. Eu vou só falar uma coisinha, só para começar, né? Sim, Então, Luiz. então, de certa forma, a gente pode dizer que os livros do Novo Testamento estão mais próximos da verdade ou do tempo da ocorrência, né? E os livros do Velho Testamento, por eles terem sido escritos muito depois dos fatos, sei lá, poderia acontecer, a- perder-se mais ao longo do caminho, né? É muito tempo para se lembrar das histórias, para se contar, né? A clássica do Novo Testamento está muito próximo das ocorrências, então, vamos dizer assim, são muito mais É, de fácil assimilar, né? é uma hipótese, tá bom? Sim, Mas, sim, por com exemplo, certeza. a gente sabe que o livro do Deuteronômio termina com Moisés morrendo. A morte de Moisés e ninguém encontra o corpo dele. E diz a tradição que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Aí existe um problema. Não é que Moisés ia escrever a sua própria morte, né? Eu quero crer, segundo, desde o século XIX, que a Bíblia se tornou assim um objeto de estudo da maneira científica, né? E a Bíblia começa a ser questionada como livro. E os estudos, né, da crítica bíblica, da alta crítica e, né, toda a produção que se faz em torno da Bíblia até hoje tem reconhecido cada vez mais que os textos bíblicos foram sofrendo um processo de produção, reprodução, de cópia, né, de ampliação, de alteração, né? Então, não havia
de fato, assim, nenhuma reportagem feita na hora do acontecimento. Aquilo se transformou, o evento se transforma em oralidade, em memória. A memória em oralidade, a oralidade em escrito. Isso não só para a Bíblia. Todos os textos do Velho Testamento. Se a gente for pegar, por exemplo, a literatura védica da religião hindu, vastíssima, enorme, aqueles escritos que foram feitos posteriormente eram tradições orais. Então, as narrativas bíblicas, todas elas, primeiro passou pelo crivo, pelo processo da oralidade. Chega em certos momentos em que escribas, escritores vão registrar aquilo. Então, realmente, a produção do texto está muito distante do evento original. Isso é fato, tá bom? Isso é fato. No Novo Testamento também, quer dizer, Jesus morre no ano 33, mas o primeiro livro, o primeiro evangelho que vai surgir é o Evangelho de Marcos, em 65, ou seja, 35 anos, 30 anos depois. O que aconteceu nesse espaço de tempo de 30 anos? A oralidade foi se transformando em escrita. Isso está muito claro, por exemplo, no prólogo de Lucas. Muitos já houveram que fizeram uma narrativa coordenada dos fatos, com base em testemunhas orais, em ministros da palavra. Coube a mim também fazer uma narrativa, blá, 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 em ordem, ó excelentíssimo Teófilo. Blá, 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 blá. Então, o que aconteceu com a Bíblia é o mesmo processo que aconteceu com toda a literatura antiga. O evento, a oralidade, a memória, a oralidade e a produção da escrita. Agora, essa escrita ela vai sendo também, à medida que ela vai sendo conservada, recopiada, né? E para isso foi muito importante o descobrimento dos chamados os rolos do Mar Morto, em 1948, né? Em que textos do Velho Testamento, sobretudo livros de Isaías e livros apócrifos também, deuterocanônicos, foram encontrados em potes de barro, justamente na forma de rolo, né? E aí se pôde ver o processo de conservação de copistas dos textos antigos e como que isso estava mais próximo do original ou não. Então, de fato, assim, nós estudamos o livro de Ezequiel e de Zacarias aqui, né? Eu como historiador, a partir do texto, eu posso me remeter a um evento tal como ele aconteceu, mas ele não é exatamente, eu não posso reproduzir exatamente como aconteceu. Aquilo ali é uma narrativa posterior. Essa é uma questão central. Lindo. Boa noite. Boa noite. Só uma curiosidade, em relação aos livros dos evangelhos, existe algum registro de ter sido escrito algum outro desse período narrativo e se teve relação à questão da sacralidade deles, o fato de terem sido discípulos? Provavelmente, né? Na verdade, essa é uma temática do próximo estudo, né? Sobre a questão do cânon, a formação do cânon. Mas é muito interessante, porque quando Paulo escreve as cartas, né? E alguns questionam se foi realmente Paulo quem escreveu, Pedro, o Evangelho de Mateus, Lucas, eles não estavam, provavelmente com a cabeça, eu estou escrevendo a Bíblia. Eles estão produzindo uma literatura que começou a circular entre as comunidades de fé e que era preciso ler aquilo ali e guardar na memória. Eu quero crer que se a gente pega, por exemplo, os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, aqueles pedacinhos, né, são retalhos de narrativas. Então, isso foi produzido, colecionado e compilado. Chegou Mateus, deu uma arrumada. Marcos fez uma arrumada, Lucas fez uma arrumada, sabe? De escritos comuns e escritos próprios de cada um. Então, o processo de formação do texto ele é muito rico, muito dinâmico, muito solto. Ninguém pensava que estava escrevendo a Bíblia. Quando, por exemplo, a epístola mais antiga que Paulo escreveu, se presume que é a primeira carta aos Tessalonicenses, que é do ano 50. Ela provavelmente é anterior ao próprio Evangelho de Marcos, que é de 65. Né? Então, quando Paulo escreve uma carta meio
meio assim, estava na bronca com a igreja de Tessalônica, né? No ano 50, achava que aquilo ali ia se tornar Bíblia, sabe? Ia para o cânon, não havia essa noção. O próprio judaísmo, na época de Jesus, de Paulo, dos apóstolos, não tinha definido o seu cânon, os seus livros sagrados. Isso vai acontecer depois do ano 70, sabe? Então, é um processo muito, para mim, muito bonito, muito instigante de ler e de conhecer, de que realmente os textos do Novo Testamento foram produzidos numa linguagem simples, para pessoas simples, para as comunidades, tá bom? A partir da memória, tá bom? Das pessoas que viram o que aconteceu. Então, por exemplo, eu gosto muito do texto de 1 de Pedro, inclusive eu já preguei sobre isso na ICT, eu chamo na ICT pré-histórica, antes da pandemia, é a ICT pré-histórica. É a segunda de Pedro, quando Outra fala era. assim, é outra era. É, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Está falando aqui da transfiguração. Porque jamais aí fala da profecia. Ou seja, nós fomos testemunhas oculares e essas testemunhas oculares criaram narrativas sobre aquele evento. E o processo é um mistério, né? Como é que isso se transforma em escrita, tá bom? Porque o que Mateus, Marcos e Lucas fizeram foi uma compilação de um material que já estava circulando e deram uma redação própria a partir de olhares próprios de cada um. Eu não sei se eu respondi a tua, mas a aula que vem vai ser mais completa para falar dessa coisa aí, né? Que é instigante a gente pensar nisso. E esses com conhecimento de causa, porque viveram junto, né? Então, tem Sim, os textos do pessoal que viveu junto, que ele pode ter encontrado algumas outras coisas já sistematizadas, mas eles tinham o poder da crítica, porque eles estavam lá. sim, Então, é é, muito mais fácil de ser é, uma coisa, vamos dizer assim, tudo entre aspas aqui, né? Verídico em é, relação a outros que não tiveram essa possibilidade. é. Então, há uma discussão muito grande com relação a isso, né? Jesus não escreveu uma linha. Quem escreveu foram os apóstolos, sabe? E assim como Sócrates também não escreveu numa linha. Foi Platão. Buda também não escreveu numa linha. É interessante isso, né? Então, Jesus, ele falou, eu fico fascinado quando vejo os ensinamentos. Eu falei isso na igreja domingo, né? Sobre a questão da porta. Eu fico pensando assim, várias vezes que Jesus falou sobre porta, a imaginação dele. E aí, o que está no Novo Testamento é uma narrativa, um registro reduzido da imaginação de Jesus, da capacidade imaginativa dele de usar metáforas. O tempo todo, o tempo todo. Porque ele falava por metáforas, ele não falava como os mestres da lei, aquele discurso racional, verticalizado, de cima para baixo, autoritativo, sabe? Jesus falava com outra ordem, com outra pedagogia, né? Com outro discurso, né? Isso mesmo, o Clemir está colocando aqui, né? Os textos continuaram a ser alterados, compilados com mudanças diversas, inclusive feitas pelos copistas. É claro, que às vezes um copista, isso acontece nos manuscritos, sabe aqueles códices que eu falei para vocês? Está lá o códice, mas o copista, ele coloca na margem um comentário que é dele. Um copista depois vai colocar aquele comentário dentro do texto, entendeu? Então, é um processo dinâmico, que não tem controle. Então, aquela ideia fundamentalista nos originais a Bíblia é o texto inspirado, isso é uma bobagem, entendeu? Isso é um equívoco, é ilusão, isso é mito, sabe? É justamente essa dinâmica bonita, humana, é que torna a Bíblia um livro fascinante, um livro divino,
nessa perspectiva de trazer uma carta, uma mensagem de Deus para a humanidade, né? Então, não importa tanto. Paulo escreveu aos Efésios. Tem que ser Paulo. Então, você pega o texto de Efésios, que é uma carta circular, né? E o costume que se tinha na época de alguém escrever e dar o nome de alguém conhecido, porque ele não era João Ninguém, não tinha problema de plágio, não tinha essa coisa. Então, o cara dava o nome de alguém conhecido. Então, tem teologia paulina ali? Tem, a partir do círculo de seguidores de Paulo. Então, toda uma discussão muito interessante, muito rica, e que nada afeta a sacralidade do texto, né? A inspiração, né? A relevância que o texto tem para nós e para a igreja. Tá bom, gente? Pastor Lindo, eu queria fazer uma pergunta, Sim. aproveitando aí que você falou de originais, é muito comum, muitos pregadores, principalmente do eixo mais fundamentalista, eles tipo assim, sustenta o argumento na pregação a porquê no grego ou porquê no hebraico a palavra diz isso e tal, para justificar a narrativa que ele quer criar para aquele Ah, contexto ali, né? Para às vezes criar uma doutrina, uma norma e assim vai. A minha pergunta é assim, eu já ouvi que, na realidade, a gente não tem os originais, são, como você falou, cópias das cópias, e com todas essas alterações aí que o Clemi falou ao longo dos séculos, não é isso? isso É, mesmo. né? Então, assim, eu não sei por que eles continuam repetindo que tem esses originais. Muitos pregadores e até teólogos, às vezes numa discussão calorosa, eles vão buscar, não, mas no original a palavra é essa, Paulo quis dizer assim, está lá no grego. Então, assim, eu sei que tem essa referência histórica que a gente tem, o Novo Testamento em grego, né? Toda essa referência. Mas é uma cópia também, não pode ser, tipo, assim, ali Deus falou aquela palavra que está ali no grego, por É, exemplo. é. E uma outra discussão é tipo assim, para a gente que é brasileiro, a nossa Bíblia, a nossa versão, ela só chegou para a gente final do século XVIII, parece, né? Então, assim, e antes, como é que se lia esse texto em português, né? Então, assim, por que demorou tanto para Deus ditar esse texto na língua portuguesa? Essa que é a Pois é, meu é. questionamento, às vezes, para eles que são tão rígidos, né? Que o texto foi ditado por Deus. Tá certo, foi. E para a gente chegou tão depois, Deus esqueceu o meio da São boas questões, assim, o Berval. Realmente essa coisa de os fundamentalistas falam de os originais da Bíblia é uma grande ilação. Primeiro que eles não existem. Se existiram, devem ter existido por pouco tempo. Nada garante que o texto original era inerrante, como eles falam também, né? Tanto é que houve cópias e cópias e cópias para justamente corrigir os erros que os copistas achavam que tinham. Então, ninguém garante que o texto original era o fidedigno, puro, um texto puro. E realmente, assim, a gente aprendeu no seminário, né? Olha, cita o grego, quando você fala, porque no grego isso dá mais autoridade, dá mais respeito, você está mais próximo da voz de Deus, né? Isso me lembra um historiador da religião chamado Mircea Eliade, né? Que ele falava que era possível chegar-se ao mais próximo possível ao evento da revelação, do mito, né? Tal como ele aconteceu, aquele negócio todo, pela linguagem, né? Eu acho meio complicado isso. Mas é essa operação que algumas pessoas pensam que fazem, quer dizer, se eu estudar o hebraico, eu vou estar mais próximo, por meio da língua, àquilo que aconteceu no evento primordial. Essa é a linguagem do Mircea Eliade. Houve um evento primordial, surgiu o mito, a narrativa,
né? E se eu decodificar esse mito por meio da língua, eu chego mais próximo ao evento primordial. Então, parece que, assim, se eu citar o hebraico, eu estou mais próximo do que Deus falou lá quando ele estava conversando com Moisés. Isso é uma pretensão, assim, entendeu? Eu tenho para mim, Roberval, que a palavra de Deus, ela acontece. A palavra de Deus não é um conceito, sabe? Ela acontece, é como um espírito, é vento, tá? Por isso que a Bíblia, né, ela não é a palavra de Deus, ela se remete à palavra de Deus, ela é o testemunho dessa revelação dessa palavra, tá? Ela acontece, tá? Agora, a segunda questão da versão em português, realmente João Ferreira de Almeida, né, era um português que fez a tradução, mas já havia antes, nos mosteiros em Portugal, das ordens religiosas na Península Ibérica, em Espanha e Portugal, traduções dos textos bíblicos, mas isso ficava confinado aos mosteiros, às ordens religiosas. Jesuítas, por exemplo, tá, que vieram para o Brasil, tá, até a época de Pombal, eles faziam traduções dos textos das línguas nativas indígenas, né, dos povos originários, para o português. Certamente eles tinham um domínio filológico e linguístico muito grande. Os jesuítas eram intelectuais. Então, nos mosteiros, nas ordens de franciscanos, dominicanos, capuchinhos, jesuítas, havia sim uma tradução. Só que a primeira tradução da Bíblia completa foi João Ferreira de Almeida, já, eu não sei se durante o século XVII ou século XVIII, né? E aí sim, e como Portugal era muito conservador, né, a Igreja Católica, as missas eram em latim, você não tinha texto em português, realmente é tudo em latim, né? Então, João Ferreira de Almeida fez um papel fundamental de traduzir para o português, né, a Bíblia, e depois as sociedades bíblicas, a Sociedade Bíblica Britânica, não a norte-americana, a britânica, foi quem pegou a tradução de João Ferreira de Almeida e expandiu. Tem uma outra tradução também, que eu estou esquecendo o nome do... São duas traduções em português, João Ferreira de Almeida e uma outra, e um outro tradutor também, que eu vou lembrar o nome. E isso, então, se disseminou. Então, a Sociedade Bíblica Britânica, ela foi fundamental nisso, até para ajudar a disseminação da pregação protestante, né? Então, realmente foi algo tardio, mas já havia, com certeza, nos mostrando, mas ficava uma coisa confinada, né? Assim, controlar, era um controle, né? E, Mirena, assim, oi. quando ele perguntou quem traduziu, né? Eu peguei uma É, bibliazinha bem antiga que eu gosto. Aí o que tem escrito aqui? Versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida. João Pedro de Então, Almeida. alguém já fez uma revisão porque achou que ele não Isso. tinha puxado tudo dentro dos pontos, né? Já fez uma correçãozinha. E embaixo dela era escrito aqui, de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego, né? Isso. A minha Isso versão mesmo. aqui é de 92, eu até gosto bastante dela. Legal, Essa aqui eu legal. herdei da Boa, minha mãe, mas a minha também era assim. boa referência. Por que é de acordo com os melhores textos do hebraico e grego? Lembram-se daquela figura que eu mostrei lá do ano 200 do Evangelho de João? Então, a ideia de que quanto mais antigo aquele códice, mais próximo está do evento. Então, as traduções da Bíblia são feitas a partir dos textos mais antigos, os melhores, porque isso garante uma fidedignidade, né, ao texto. Tá bom? Uma fidedignidade ao texto, mas não garante que é exatamente o que saiu da pena de um autor bíblico, né, que chegou, né? Então, o livro de Jeremias, por exemplo, né? Poxa, as pregações de Jeremias foram feitas antes do exílio. É claro que esse livro sofreu uma redação durante 70 anos do exílio. E quando ele aparece já. Daniel vai falar assim: entendi pelos livros que o exílio devia ser de 70 anos. Quem é que ele está lendo? Está lendo Jeremias. Então, Jeremias circulou durante os 70 anos do exílio. Circulou como? Quem que escreveu? Jeremias morreu.
Quem que escreveu as pregações? Agora, o próprio livro de Jeremias diz que ele tinha amanuense, tinha secretários. Então, essa turma se incumbiu, provavelmente, de registrar essas pregações de Jeremias. Eu acho isso assim fascinante, é muito legal, é muito. Isso só enriquece assim o valor que a Bíblia tem, né? Não naquela sentido. E é muito importante esse curso que a gente está dando, né? Um curso pequeno, introdutório, porque a ICT ela não é bibliólatra, porque a perspectiva fundamentalista é a perspectiva de bibliolatria, tá bom? E as igrejas evangélicas se tornaram bibliólatras, né? E isso é um equívoco assim terrível. Isso é um retrocesso, isso é um sequestro, né, equivocado de um texto, de um livro, de um artefato. Eu gosto muito dessa palavra, de um artefato cultural que pertence à humanidade, não pertence à minha denominação, à minha igreja. Isso é humano. Então tem que ter todo o respeito a uma produção que é humana e que serve à humanidade como voz de Deus, como palavra de Deus, como recado, carta. Isso é maior do que a gente pode imaginar. Ainda mais que, se eu estiver falando muito, vocês me interrompem, eu fico assim empolgado. Ainda mais que você encontra em outras literaturas, em outras culturas, desde Yanomami aos povos da África, narrativas muito próximas, semelhantes, com outros olhares daquilo que está nas escrituras que nós aceitamos como sagradas. Entendeu? Então, mitos da criação. A editora Paulinas, por exemplo, tem livros belíssimos comparando a narrativa mítica da criação do Gênesis com outras narrativas míticas de fenícios, sumérios, de povos africanos. Ok? E isso é uma ameaça ao que a Bíblia fala da criação. Não, pelo contrário, isso é uma dimensão universal, universalista, de uma narrativa que, vamos dizer, permeou a civilização humana em suas várias experiências culturais. Isso é muito bonito, né? É muito, muito instigante para a gente. Lindo. Eu Oi. estou pensando aqui uma coisa interessante que boa parte do discurso fundamentalista, ele, de certa forma, entra em contradição quando a gente pensa na revelação a partir da inspiração, né? É, Porque é fundamentalista para o texto, mas, ao mesmo tempo, abre brecha para a revelação, né? Como inspirada também, entende? é uma confusão E, desses. Aí é uma questão de conceito também, né? O fundamentalismo tem uma visão muito rígida da revelação, né? E confunde com o outro conceito de inspiração também. Tanto a revelação como a inspiração, para mim, são mais do que conceitos. São assim, são categorias muito mais amplas, sabe, do que você interpretar como uma coisa certa, localizada, né, e confinada, né? O fundamentalismo tem uma visão muito pobre da revelação e também da inspiração, tá? Que para mim são conceitos abertos, não fechados. Tá? Então, eu posso reconhecer que numa narrativa mítica Yanomami, ali também tem um fragmento da revelação de Deus, como também da inspiração divina. Entendeu? Isso não é exclusivo de uma tradição judaico-cristã. Isso abala um pouquinho a gente, né? Mas eu acho que é necessário fazer esse procedimento, reconhecer de maneira humilde, questão de humildade, sabe? Que Deus eu estava até pensando um texto hoje de Salmos, né? A sua voz é ouvida em toda a terra, né? Mas como é que pode um texto que é localizado de uma cultura ali da Palestina, marginal, vamos dizer assim, periférica, dos Salmos, de um reino davídico que foi pequeno, que teve o seu apogeu e a sua queda,
Fala assim, em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Como é que os caras podem, a partir do local, fazer uma afirmação universal? Dizer que em toda a terra se faz ouvir a sua voz, né? Essa é uma questão para a gente discutir, para a gente fazer teologia, né? A gente compreender assim essa revelação de Deus de maneira dinâmica nas culturas. É um desafio para a gente, sabe? Como Zacarias, né? Oi? Houve Como um, Zacarias, você é um- também trouxe vários. é, é. Houve um missionário, eu acho que ele era britânico, chamado Stanley Jones. Ele tem um livro clássico, chamado O Cristo de Todas as Culturas. Não é aquela coisa meio panaceia de encontrar Jesus em tudo quanto é. Não, não é uma coisa assim de, sabe? Mas é pressupor que isso que a gente chama de revelação em Cristo, ela está inscrita, pressuposta, está presente em todas as culturas, em todas as manifestações, as mais complexas, díspares possíveis, né? E antagônicas possíveis. Então, acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer, né, nesse sentido. Pastor Lindo, Oi. Fala, Samuel. é o Samuel, tudo bom? Um Tudo bem, abraço a Samuel? todos aí. Fala que teu servo ouve. Eu fico assim, é, e na a expectativa de vida da galera aí que nasceu em 1910, 1920, acho que era de 40 anos, né? É. Não sei se foi devido ao mundo pós-industrial, porque era a expectativa de vida antes do mundo pós-industrial era maior ou menor? Você está dizendo antes da. Da Revolução Industrial. Olha, no período da antiguidade, por exemplo, a média de vida das mulheres era de 30 anos. É porque o senhor está falando que Jeremias, não sei se eu entendi assim, né? Que Jeremias viveu 70 anos, né? Não, Jeremias, ele foi um profeta, assim, antes do período do exílio babilônico, que foi de 70 anos. Ah, Então, tá. Jeremias devia ser um quarentão, um cinquentão, quando Babilônia invadiu Israel e levou o povo para a Babilônia e dispersou o povo. Provavelmente Jeremias ficou um tempo ainda em Judá, na Palestina, e depois ele foi para o exílio, talvez tenha morrido no exílio. Tá? Então, ele deve ter morrido aí com 50, 60 anos. Eu estou aqui fazendo uma projeção. Agora, Então, os escritos antigamente, dele é que foram, sim. na antiguidade, a expectativa era maior de vida? Não, não. Primeiro que as pessoas não tinham uma dieta alimentar em proteínas, né, em vitaminas tão equilibrada. Isso só foi acontecer no século XX, sabe? A questão das condições da medicina também, não adianta falar, e também as guerras, né? As guerras dizimavam muitas pessoas. Pestes, epidemias, pandemias que aconteciam sem as pessoas saberem. E isso encurtava muito, mesmo no Império Romano, né? A expectativa de vida era curta, sabe? Por exemplo, Timóteo, né? Paulo fala, Timóteo, você é jovem, mas Timóteo devia ser um trintão, uns 40 anos, mas a ideia de ser jovem e ser velho na antiguidade não é a mesma que nós temos hoje. No período da Idade Média, por exemplo, não existe ideia de infância. A infância é uma coisa bem recente. Criança era um pequeno adulto. Criança era um pequeno adulto. As mulheres, pelo fato de terem muitos filhos, né,
pela questão da anemia, morriam anêmicas. Mulheres no Brasil, por exemplo, no século XIX, mulheres com 30 anos tinham aparência de 60. Aparência de 60. Isso é porque desde os 13 anos, 14 anos, já engravidavam, casavam-se cedo e, né? Mulheres com 25 anos que não eram casadas era um absurdo na sociedade. Diferente, eu estou falando da sociedade branca. Já a sociedade negra, tá bom? A sociedade dos escravizados tinha uma outra dinâmica social. Tá bom? Eu quero até afirmar que os negros tinham um tempo de vida maior do que os brancos. Tá? Até pela necessidade deles produzirem mais durante mais tempo. A alimentação deles também tinha que ser diferenciada. A expectativa de vida no Sabe, Brasil só começou a mudar a partir dos anos 80, 90, gente. Tá bom? Homens nos anos 70 morriam de infarto com 55 anos, 60 anos. Não tinha jeito, não tinha jeito. As mulheres também. Uma série de fatores. Então, realmente, assim, na antiguidade, você encontrar algum idoso com 70, 80 anos, o que que o Salmo 90 fala, né? Olha, você viver até os 70 anos é lucro. Passou de 70, enfado e canseira, que não dá para segurar, não. E realmente era um horizonte de vida bem curto, né? Então, você tinha que fazer as coisas de maneira rápida, né? Jesus começou a pregar com quantos anos? Bom, dizem assim, a cronologia dos evangelhos com 30 anos, né? E pregou E, durante 3 anos. e tem-se alguma informação de quantos anos ele morreu? Com 33, né? E A foram, 33, né? foram 3 anos o tempo de ministério dele, e isso se deduz, porque ele esteve em Jerusalém durante 3 Páscoas, né? Foram 3 Páscoas, e na terceira ele foi pego e morto, crucificado. Foi rápido, né? É, é isso mesmo, Tá né? Que a bom. Luciana escreveu agora. Minha mãe está com 86 anos, os idosos estão chegando a 90, sabe? A medicina tá esticando, né? A sociedade brasileira está envelhecendo, né? Porque está vivendo mais. Enfim, uma série de problemas. Mas na antiguidade, anemia, guerras, pandemias, epidemias dizimavam assim de maneira, né? Por exemplo, na época da peste negra na Europa, né? 1/4 da população europeia morreu. E não tinha distinção, né, de sexo, de gênero, de idade, não tinha nada, nada. Pegou, A né? própria a própria tuberculose também, Tuberculose também. década de Não 16, tinha 18, como, né? Não matava tinha com como, 20 e poucos anos. é. Aqui tem uma A Então, informaçãozinha doença dos poetas. é, tem informação aqui do IBGE, vamos passar aqui, é, tá? No Brasil, a expectativa de vida dos brasileiros tem crescido progressivamente ao longo dos anos. Em é. 54 anos, segundo o IBGE, ela cresceu 26,6 Olha aí, anos. Então, saiu de 48 para 74,6 em 2014, isso. Informação de 2014. impressionante. É impressionante. É por isso que dá esse drama todo aí com relação à aposentadoria, né? Como é que vai pagar a aposentadoria para esse povo todo? De onde vai vir o dinheiro? Né? Os fundos de pensão e tudo mais. Mas essa pergunta do Samuel está diretamente relacionada à questão da Bíblia, né? As pessoas na Bíblia viviam pouco tempo. Tá? Isso é fato. Paulo deve ter morrido com 50, 60 anos. Já João, diz a tradição que morreu velhinho, né? Morreu de velhice, morreu na cadeira de rodas, né? Morreu mesmo de morte morrida, né? Assim, e os outros Eu estava apóstolos lendo não se sabe. sobre a Chiquinha Gonzaga. Eu gosto muito da Chiquinha Gonzaga, a biografia dela. Ela morreu com 85 anos, Né? em 1932, 33, se eu não me engano.
85 anos. É impressionante. E o seguinte também, gente, eu fiz uma pesquisa da genealogia da minha família. A minha trisavó e bisavó tiveram uma renca de filhos. Eu acho que menos de 50% sobreviveu. As mulheres tinham filhos, morriam em casa, tinham filhos em casa, morriam, aí o marido ia no cartório registrar, né, na época da República, né? Registrar, dava o nome, morreu, a causa da morte, alguma coisa assim. E assim, foram 3, 4, 5 filhos de 11 que tiveram. É impressionante o negócio desse. E isso enfraquece a mulher, né? Isso vai. Ainda tinha que trabalhar em casa e trabalhar fora também, conforme fosse. Como é que você repõe essa energia, essa vitamina, proteína, né? E a força física? Chiquinha Gonzaga, 88. 88. 88, nossa. Né? Para 1935, se eu não me engano. Ela viveu. Mas, quer 1847 a dizer, 1935. tinha longevidade, né? Mas você, artistas, por exemplo, como é que é? Eu estou me lembrando aqui do Estácio, não é Rosa? A Rosa Morreu morreu com novo, 20 e poucos anos, né? Não foi isso? 20 e poucos anos. tuberculose. Tuberculose. Se a gente pensasse também lá quando ele vê a história do Egito, alguns imperadores começavam, alguns faraós, né, começavam a reinar muito cedo e morriam muito novos também, né? Na história a gente vê. Também, também. Aqui urnas funerárias, né? De escavações arqueológicas no Egito, mas também tem aqui no Brasil, né? Muitos jovens enterrados, né, dentro de urnas, né? E pela ossada, né, pelo teste do carbono 14, tem lá, o pessoal vê que a morte era de 30 anos, 40 anos, 35 anos, 28 anos. Esther, acho que tá bom por hoje, né? Obrigada. Rendeu o negócio. Sempre rende, mas é bom. É, A gente fica muito. Esther, Oi, Samuel, pode falar. tudo bom? Tudo. Eu passei para o Pastor Lindo o nome de um amigo meu, Naor, e o telefone dele, para colocar no grupo. Ele mora aqui Ah, em Nilópolis. Ele se interessou pelo estudo bíblico, legal. Depois me entendeu? passa, eu lembro. Ou você me passa também, Samuel, que aí eu adiciono lá no grupo. O Naur, eu vi. Para ele estudar, eu falei que está sendo gravado. Sim, Eu vou até assistir as gravações também. É a segunda aula, né? Isso aqui é a Septuaginta, olha. Esse livrinho aqui, ó. Sensacional, muito bom. Você leu ele todo? Ah, de cabo a rabo. Não deixei uma letra assim sem ser lida. Nossa, você lê Em grego muito. e em inglês. Brincadeira. Me mostra aí novamente. Depois tira isso da gravação. Mostra aí. Brincadeira. Ele é muito grosso. Mas é para consulta, né? Para consulta. uhum. Muito. Eu acho que vou falar uma coisa assim, mas eu acredito que é o sentimento de todos, né? Assim, de realmente gratidão por essa oportunidade. Né? Assim, a gente está tendo um curso mesmo tão rico e assim muito preparado e é muito bom assim a gente ter essa oportunidade como igreja individualmente. A gente agradece muito, Pastor Lindo, por todo o seu preparo e além de todo mundo que está aqui, muitos ainda assistem depois e comentam que assistiram, então realmente é um material que vai ficar aí para nossa história também, né? Que A bom. nossa construção dos nossos escritos da ICT. Bom, acho que é isso. E o A bom gente aqui, pode né, que falar, Luiz. o bom aqui é que a gente
consegue falar algumas coisas que é do nosso pensar, que a gente fica elucubrando ao longo do tempo, e que não pode falar em qualquer lugar. Porque senão você vai Interessante. ser execrado, porque ninguém quer procurar um pouco de profundidade nos assuntos, algumas ponderações, algumas coisas que a gente. Tem algumas dúvidas que a gente tem ao longo do tempo, e isso é normal. Você vai estudando, vai estudando, vai estudando. Alguma coisa que você não tinha observado antes, você observa agora. Então, quer dizer, a gente quer fugir da cartilhazinha que não pode divergir nem um pontinho. Ó, se mudar um ponto, É, é réu do pecado eterno. é. Então, quer dizer, quando a gente tem um grupo que permite que a gente possa conversar as coisas, as dificuldades, o modo de pensar, até para ser contestado também, porque ninguém é dono da Claro, claro. verdade. A gente vem para cá, a gente tem uma vivência, alguns um pouco mais, né? O Clemi, eu que já tenho quase 70, o Lindo tem não sei mais quanto, o Samuel também deve ser da minha idade, talvez. Então, quer dizer, aí, ao longo do tempo, a gente vai acumulando algumas coisas que não tem como contestar dentro das igrejas, porque a gente vai ser execrado. Até na escola dominical, quando você dá uma palavrinha diferente, assim, insere alguma coisa diferente, você já é olhado meio atravessado, agora imagine se a gente vai numa profundidade dessa que está indo agora, né? Uma outra coisa que eu queria, se possível, né? Eu até pedi ao Carlinho, se fosse possível demandar os textos previamente, porque eu gosto de estudar escrevendo no roteiro, né? Que vai tentando as lutas, vai colocando algumas coisas, e eu acho que é a melhor maneira de estudar, é assim que eu ensinava meus alunos. A melhor maneira de estudar é lendo com a canetinha na mão e escrevendo em cima, na hora que o professor vai passando as dicas extras, né? Então, eu quero as dicas extras que não é o que está escrito. Um abração para você, cara. Olha, para mim é uma alegria, assim, a Fabíola está agradecendo, né, pela... Eu adoro preparar esse tipo de aula, sabe? Assim, eu passei o dia todo hoje, assim, viajando, assim. É muito bom. Eu que agradeço, assim, a nossa igreja ter esse espaço, como falou a Luísa, de a gente ser herético, né? Sem vigilância, sem problema nenhum, sem cerceamento, né? Muito bom. Muito bom. Carlinhos, você ora para a gente encerrar o culto? Ora pelo Naor, né? Se alguém mais tiver algum pedido de oração, a gente orou um pouco antes, a gente orou antes, e agora a gente pode ter mais um momento de pedidos e motivos de gratidão também. Eliane, boa noite. Como é que tá sua mãe? Pois é, eu queria agradecer. Ela teve alta domingo, finalmente, gente. Graças a Deus, Graças que a bom. Deus. Estamos ainda assim, meio, né? Porque foram muitas idas O e nome, vindas, mas parece que Eliana, agora ela está bem. Oi? Ah, qual o nome dela? Alice. Alice. Isso. Minha mãe, Alice. Sim, sim. E ela faz aniversário agora, está se falando de idade, né? Domingo, dia 17, ela faz 95 anos, gente. Olha aí, 95. Que longevidade bonita, né? Gente. E o Clemi está propondo aqui a gente ir à Rússia. Pois Aí, ó. é. Não, eu Ó, não, você que propôs, você disse, vamos a São Petersburgo, aí eu botei, vamos à Rússia, né? Você falou, você, eu só Vamos. sigo o caminho. Não, aproveitando, lembrar do pedido que a Fernanda fez lá no grupo, de que o sogro dela, o pai do Léo, teve 2 AVCs, assim, né? Então, hoje eu falei com ela, parece que a situação está um pouco mais controlada, graças a Deus, mas não está ainda com a fala ainda. Então, orar aí pelo. Ela nem disse o nome, né? Mas da Fernanda Anjos, que é mãe do Davi, né? Que é a esposa do Leonardo, que o sogro teve esse AVC. Então, orar por ela. E também ainda por a família lá da Ingrid, do Dé, que perderam o tio também. E E é isso. E aproveito também, Esther, e vocês, eu tenho colocado no grupo da igreja desde ontem, acho que vocês devem ter visto, assim, desejo, que o sermão de domingo, eu vou, na verdade, são 75 versículos, que é o texto base do sermão, 75 versículos. Então,
Não é possível ler o texto lá no culto, né? E é claro que eu não vou pregar em 75 versículos, mas é preciso ter uma ideia desse advento todo até chegar no nascimento de Jesus. Por isso que eu estou botando lá no grupo da igreja todo de um bloco. Ontem eu botei um, hoje eu coloquei outro, amanhã eu vou colocar um terceiro, e sábado eu boto o último, que é o quarto, o último, que é o quarto. E aí eu queria que vocês lessem, por gentileza, para entrar no clima do sermão comigo, independente do clima do sermão, entrar no clima do texto da Bíblia, que é muito bom, no advento, e algumas ideias podem ir sendo desenvolvidas para o culto de domingo, tá bom? Era esse meu pedido, por gentileza, que vocês possam ir lendo comigo. Eu já li 10 vezes, estou pedindo graça do Espírito de Deus para me fazer ver melhor as coisas, mas eu estou lendo, relendo, relendo, relendo várias versões. Então é isso o pedido. Lembrando da gente orar também pelo marido da Luciana, né? A gente orou agora no começo do culto. Tá ouvindo? Tá baixo? Não. É, mas agora, durante o culto, ela estava falando comigo, assim, que hoje ela não pôde participar porque tá bem complicada a situação lá, né? Ela tá cuidando dos dois. Então, que a gente lembre deles nas nossas orações durante a semana. O marido dela, que sofreu um acidente, e a mãe, Dona Zeni, que já demanda de cuidado já há mais tempo. E a mãe do Eu peço Samuel oração também. por A gente orou, e vamos continuar orando por ela, Luciana. Essa questão da carência do plano, né? Que possa ser resolvida o quanto antes. eu peço oração por mim. Vamos orar, Samuel, pela sua saúde. Obrigado. Você ora, Carlinhos? Carlinhos está anotando Ah, todos os pedidos, cortou. ele é todo certinho. Não, não, ao contrário, cortou muito o áudio, eu não consegui ouvir a maioria dos Ixi, pedidos, que a internet minha está falhando muito. Aí eu não ouvi alguns. O que que você falou do Naor? o Não, Lindon, o não, eu vou É, passar para Hã? vocês. é o amigo do Samuel. Ah, tá. faz Ah, uma que ele oração pediu geral aí estudo? que a gente já está em oração, É, Carlinhos. melhor. Então, oremos. Pai de amor, nós te agradecemos por esse encontro que nós tivemos. Te agradeço, ó Deus, pela vida do pastor Lindon, pelo amigo que ele é, pela pessoa amorosa, dedicada, ó Deus, e que prepara, ó Deus, e preparou esses estudos com tanta cuidado, ó Deus, e uma pedagogia que nos motiva sempre, ó Deus, nos incentiva a querer conhecer mais e estudar, e isso ser algo prazeroso, Pai. Como ele tem falado, ó Deus, que a gente também nunca perca, ó Deus, a sacralidade, ó Deus, das Escrituras, e que através dela, ó Deus, a gente possa também nos aproximar do Senhor e experimentar, ó Deus, o teu evangelho da forma como ele precisa ser vivido, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tantas vidas, ó Deus, que lutaram para que esses escritos pudessem chegar, ó Deus, a tantos lugares e até nós hoje, por tantos séculos, por tantos anos, ó Pai, fazer com que essas histórias se tornem próximas da gente, ó Pai. E assim também, ó Deus, como a gente pede, ó Deus, que a tua palavra também possa ser ensinada, ó Deus, em lugares onde ela ainda não alcançou, mas principalmente, ó Deus, pelo exemplo, ó Deus, das nossas vidas, pela palavra viva, ó Deus, como é o seu Filho, ó Deus Jesus. Ó Pai, nós queremos colocar cada pedido que foi feito aqui, ó Deus,
para dizer, ó Deus, do nosso desejo que eles sejam atendidos conforme a tua vontade, mas pedimos, ó Deus, a tua intervenção, ó Deus, para cada dor, para cada esperança, ó Deus, para cada ansiedade diante desses males, ó Deus, que a gente vive no nosso dia a dia, Senhor. E nos ensina, ó Deus, a viver com sabedoria o nosso dia a dia, para que a gente possa poder contar, ó Deus, os nossos dias e esses dias serem contados também para o Senhor, ó Pai. Abençoe a vida de cada um, ó Deus, e que a gente possa viver, ó Deus, a sacralidade também das nossas vidas, ó Pai, em tudo que nós fazemos, ó Pai. Te pedimos pela família de cada um aqui, pelos amigos também, todos possam ser alcançados, ó Deus, por tua graça. Nós te agradecemos também pela ICT, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar, ó Deus, nos orientando, nos guiando e nos incomodando, ó Deus, a cada dia com a mensagem do teu reino, Pai. E abençoa cada um aqui, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Cortou muito? Amém. Não, ficou perfeito o som. Foi ótimo. Pelo menos aqui ficou. Ai, Bom, Amém. vou parar aqui a o áudio gravação. para mim que está cortando. Mas